Para a gente ter um relacionamento com Deus, nós precisamos de 3 coisas, que é orar, ler a Bíblia e jejuar. Orar é muito importante, ler a Bíblia também, mas jejuar, o porquê do jejum, o porquê o jejum é importante no nosso relacionamento com Deus, para o nosso espiritual. Então, vamos estar conversando sobre isso. Então, o jejum, ele pode transformar nosso relacionamento com Deus. Ele é muito, muito, muito importante, mas a gente tem que saber o que é o jejum, qual é a diferença dele entre jejum, propósitos e votos. A gente tem que saber sobre isso. Afinal, nem tudo que a gente abre mão necessariamente é um jejum. O jejum que a gente vê na Bíblia é o jejum que a gente se abstém de alimentos. Quando falamos de votos e propósito, muitas outras coisas estão envolvidas, como deixar de fazer algo que gosta ou fazer algo que talvez nunca fez, mas propósito e votos são muito importantes, desde que faça com sabedoria. Por isso, vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que fala: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, nós vemos que é algo muito importante, mas se a gente fizer algum voto, é importante a gente cumprir, como a gente vê lá em Mateus, capítulo 5, versículo 37, que fala... 37 que fala: seja o sim, sim, e o não, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. A Bíblia chama de tolo aquele que faz um voto e não cumpre. Podemos ver em Eclesiastes 5, versículo de 4 a 5, que fala: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Podemos ver também em Deuteronômio, capítulo 23, versículo de 21, 22. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas e você será culpado de pecado se não cumprir. Mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. Por exemplo, você cumpre um voto que vai acordar todos os dias, mais cedo, e vai ficar 20 minutos orando, independente do dia, de qualquer coisa. Então, esse voto, me desculpa, mas talvez você não consiga cumprir, porque vai ter dias vai ter dias difíceis. Então, são votos que você tem que prestar atenção de que maneira, de como que você vai conseguir, de uma forma que você consiga cumprir o que você está falando. Podemos ver em Tiago 4, capítulo 4, versículo 14 e 15. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Por exemplo, você fazer um propósito que vai ler a Bíblia em 6 meses. E isso também, você também acaba comprometendo já a qualidade da sua leitura com a Bíblia. E os outros propósitos também, que se o Senhor me abençoar, eu farei isso. E se o Senhor fizer isso, eu não farei mais isso. E também nem precisa continuar mais também, porque isso daí já tá super... Então, nem precisa terminar a frase, porque a frase já começou errada. Então, mas se você começou um propósito e não conseguiu terminar, o melhor é se arrepender o mais rápido possível. Podemos ver em 1 João 1, no versículo 9, que fala: se confessarem os pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Peça perdão e tome muito cuidado depois de fazer propósitos precipitados, propósitos
que você não vai conseguir cumprir. Podemos ver em Mateus capítulo 21, versículo de 28 a 31. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou e o outro filho disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual desses 2 fez a vontade do pai? O primeiro responderam eles. Jesus lhe disse: Digo-lhe a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Sobre os votos e propósitos também que são feitos em momentos de aflições, e depois que passa a aflição, se esquece do propósito, e também sobre os votos, propósitos exagerados para mostrar o tamanho de amor de Deus, então o tamanho do seu amor por Deus. Então esses votos também temos que estar tomando cuidado. Fazer propósitos simples e cumpri-los é muito melhor do que fazer propósitos exagerados e não conseguir cumprir. Podemos ver em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, que fala... 5, versículo 2. Não seja precipitado de lábios, nem apressado, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Os votos e propósitos não estão relacionados ao que a gente o que a gente faz por Deus, mas o que Ele faz por nós. Então podemos ver em Deuteronômio 23, capítulo 23, versículo 23, que fala: faça tudo para cumprir cadê? 23, faça tudo para cumprir faça tudo para cumprir o que os lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente seu voto ao Senhor, o seu Deus. Tudo isso está relacionado à nossa fé em crer que Deus pode reverter a nossa situação. Podemos ver em Efésios capítulo 3, versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Nossa atitude posterior tem que estar referente sempre à gratidão e a tudo que Deus faz pela gente. Podemos ver em João capítulo 14, versículo 15, que fala: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, falando do jejum, o jejum se trata de uma necessidade. Podemos ver em Joel capítulo 2, versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O jejum é mostrado na Bíblia como uma necessidade, onde nos mostra a nossa dependência com Deus, onde a gente aflige a nossa alma. Podemos ver em Daniel capítulo 9, versículo 3. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Também em Salmo 69, 10, que fala: até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Então esse é o propósito de se humilhar e buscar a Deus através de súplicas e orações. Vamos ver em Salmo 35, 13, que fala: contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Em Neemias capítulo 1, versículo 4, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus dos céus. Esdras 8, 21, que fala: ali junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Em Mateus 17, 21,
mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Apesar da Bíblia dar vários exemplos de grandes resultados através do jejum, nós não temos respostas concretas de como que esses resultados, mas podemos ver em Atos 27, 9, que fala: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Assim como é muito difícil a gente compreender o resultado sobrenatural do jejum, mas também é muito fácil a gente compreender o seu lado prático. Podemos ver em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21. Ora, as obras da carne se manifestam na imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, e inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. A Bíblia nos mostra que a nossa carne é inimiga de Deus e que está contra as coisas do Espírito. Vamos ver ainda em Gálatas capítulo 5, versículo 17, pois a carne deseja o que é contrário do Espírito e o Espírito o que é contrário da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo de que vocês não fazem o que desejam. Vamos ver em Romanos capítulo 8, versículo de 5 a 7. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne, deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que é do Espírito e deseja. A mentalidade da carne é a morte, a mentalidade do Espírito é vida e paz. E a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Carne, para quem não sabe, é nossa natureza pecaminosa, que se manifesta através do nosso físico. Podemos ver em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Versículo 13, desculpa. Versículo 13, que fala: pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se vivem pelo Espírito e fizerem morrer atos do corpo, viverão. São as vontades, as emoções, o intelecto da nossa alma agindo conforme as nossas atitudes. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Efésios 2, 3. Efésios 2, 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Que aquele que permanece na carne não pode agradar a Deus. Podemos ver em Romanos 8, versículo 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Isso acontece quando o nosso desejo, a nossa vontade está acima das vontades de Deus, fica muito difícil ouvir a voz dele. Podemos ver em Romanos 13, 13, que fala: 13. Comportemo-nos com decência com quem age luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não com imoralidade sexual, depravação, não desavença e inveja. 1 Pedro 2:11. Amados, insisto em que, com estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a sua alma. E é aí que entra o jejum, para a gente ir contra a vontade da carne. Podemos ver em Romanos, capítulo 7, versículo 18, que fala: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Podemos ver em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que fala: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante ao amor. E por que tem que fazer o jejum? Porque o jejum, a alimentação, é a maior necessidade do ser humano. Então, quando o ser humano está com fome, todos os desejos, as
vontade se satisfazem de uma só maneira, que é se alimentar. O resto perde a importância porque sua prioridade é comer. Então, o segredo está nisso, que quando você tá com a vontade de comer, você renega a sua carne. Então, esse é o maior sacrifício da carne, é se alimentar. E quando você tá com fome, que você fala não, ela sossega. Podemos ver em Salmo 42, 11, que fala: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, quando você diz não para sua carne, você fica mais sensível para estar ouvindo a voz de Deus, para estar dando ouvido e falando não para a sua carne. Podemos ver em Atos, capítulo 9, versículo de 8 a 9, que fala: Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levantaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego e não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão Ananias. Eis-me aqui, o Senhor me respondeu-se a ele. Atos capítulo 13, versículo de 2 a 3, que fala: enquanto adorava o Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo para a obra de que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, expulsaram-lhe e impuseram-lhe as mãos e enviaram. Atos 10, 9 a 11. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas. A consequência do jejum é você pensar menos em você e mais em Deus, mais em Deus. As nossas orações se tornam menos egoístas e a gente acaba pensando mais em Deus e nos outros, nas outras pessoas. Que retirar só um tipo de alimento não funciona como o jejum, porque você vai estar sempre substituindo por algo. Aqui deu pra gente saber mais ou menos o significado do jejum e para que ele serve, para que a importância dele na nossa vida e o quanto que ele é muito importante a gente estar fazendo o jejum sempre. Na verdade, tudo é importante, tudo que é de Deus é importante para nossa vida. É como outro dia, eu ouvi uma ministração falando: o que é mais importante para um pássaro, uma asa do lado direito ou do lado esquerdo? Na verdade, as 2 asas, tudo é importante, tudo que Deus fez no nosso corpo, não tem nada que seja igual, tudo tem a sua função, tudo funciona junto, precisamos de tudo faz a diferença. Então, se Deus fez, se Deus colocou na nossa vida, é porque tem uma importância muito grande. Então, Deus abençoe.